Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a um quadro antigo que está de volta, que é o 5 perguntas em até 10 minutos. Esse vídeo vai pro ar toda quinta-feira para vocês pela manhã, né? E é um vídeo que eu gosto quinta-feira pela manhã ou pela tarde, enfim, e vai direto pro aberto. É um modelo que eu gosto muito de fazer, que é trazer perguntas de vocês. Para quem não conhece, é um quadro antigo que eu tinha já aqui no YouTube, que eu quero trazer de volta. E muito importante, podem mandar aqui no chat as perguntas no chat, nos comentários, perguntas que vocês achem legais. A ideia deste quadro não é falar sobre análise de jogo, não é sobre falar, o que você achou da chegada de tal fulano, o que você achou da chegada de ciclano, do jogo do último domingo. A nossa ideia é, de repente, falar de algumas coisas que tenham acontecido, né, competições específicas ou coisas diferentes, mas a ideia é a gente bater um papo sobre temas que geralmente eu respondo nas perguntas de segunda, e coisas assim diferentes, né? Lembrando que toda semana no Instagram eu vou soltando lá caixinhas de perguntas e eu vou trazendo, né, as melhores perguntas também de lá para cá, para que a gente possa discutir. E a ideia é que não seja um vídeo longo, né, como é um vídeo de recap, como é um vídeo de prévia, essas coisas. Então, a ideia é que eu responda essas 5 perguntas em até 10 minutos. E a gente vai começar agora. A nossa primeira pergunta é: você acha que mais campeonatos elevariam o nível do Brasil? E para mim é uma resposta complicada, mas pensando em nível, eu acho que não. Eu acho que se nível fosse ser elevado por várias competições, de 2022 até 2024, a gente teria tido um nível técnico muito, muito alto. E eu acho que a gente não teve, né? Porque a gente tinha Brasileirão, a gente tinha BFA, a gente tinha regional no Paraná, a gente tinha regional em São Paulo, depois a gente teve D2, D3 e tudo mais. Eu acho que mais campeonatos não necessariamente vão fazer o nível evoluir, até porque você vai acabar diluindo o talento em competições, né? Então, para mim, é um conceito até muito simples. Mais campeonato, mais talento diluído. Eu acho que a gente precisa de mais campeonatos organizados para a divulgação do esporte, para que o esporte cresça, para que o esporte evolua como um todo. Mas isso são coisas diferentes. Sobre nível de competição, eu não acho. Eu acho que você ter mais campeonatos, você pode, obviamente, achar mais talentos aí. Então você pode, talvez, no nível geral, desenvolver, né, mais nível de futebol americano, mas a nível competitivo eu acho que não. Eu acho que um campeonato, né, no caso, por exemplo, uma primeira divisão, você vai ter ali o talento mais concentrado. Porque a gente já tem essa diluição, por exemplo, de bons jogadores que jogam em segunda divisão, de bons jogadores que jogam em terceira divisão, mas aí tem outros fatores que levam a isso, né? Como onde o cara mora, a região do cara, o fato do cara às vezes estar ganhando para jogar, tudo mais. Então eu não vejo como mais competições, mais nível. Eu vejo como mais competições, mais a chance do esporte ser demonstrado e aparecer para o mundo, né, por assim dizer. Mas eu não acho que mais campeonatos elevariam, né, o nível do futebol americano de uma maneira geral. Segunda pergunta é: você acha que o flag está tomando o espaço do futebol americano nos últimos anos? Sim e não. Por quê? Eu acho que é inegável que o flag está ocupando um espaço de protagonismo que ele nunca teve dentro do cenário do futebol americano. Mas eu acho que existe muita gente que não conhecia o flag, que acha que o flag chegou agora e que está tendo todas as atenções de tudo. Mas não é de hoje que tem Super Final, não é de hoje que tem Taça Prata, que virou a Taça Brasil, não é de hoje que a gente tem competições aqui em São Paulo, não é de hoje que a gente tem competições em outros estados, não é de hoje que a seleção brasileira joga, né? A gente para pensar, a seleção feminina está jogando há muitos e muitos anos, a seleção masculina também está jogando mais competições há mais tempo. O que acontece é, com a questão da Olimpíada, com a questão de ser um esporte olímpico agora, obviamente a gente vai ter mais atenção, obviamente a gente vai ter mais gente interessada em jogar, a gente vai ter mais empresas, e é um esporte mais fácil de ser praticado do que o FA. Então eu acho que eu não acho que esteja tomando o papel de protagonista. Eu acho que agora, principalmente com a janela olímpica, mais pessoas estão olhando para o flag. Mas não é que o FA está perdendo força por conta disso. Eu acho que o FA está perdendo força por outros motivos. Porque tem menos time, porque tem menos gente preocupada em fazer o esporte crescer. É mais difícil de capitalizar patrocinadores, como era no passado, que também já não era fácil, hoje em dia é ainda mais difícil.
E eu não acho que o Flag esteja roubando o protagonismo. Eu acho que o Flag, por ele ser mais fácil de jogar, é mais fácil de você organizar também muita coisa. É mais fácil de você ter regional, é mais fácil de você ter várias competições, é mais fácil de você levar equipes, é mais fácil da seleção jogar, entendeu? A gente para pra pensar, a seleção brasileira não joga uma Copa do Mundo há 10 anos. A seleção de Flag, todo ano, praticamente está jogando uma competição internacional, ou quase todos os anos. Ou a gente está sediando aqui. Né? Então eu acho que essa, para mim, é uma questão muito maior, né? Não acho que o Flag está tomando protagonismo. Eu acho que o Flag sempre foi grande, mas tem gente que está olhando só agora pro seu tamanho. Terceira pergunta. O que é mais importante num time, num ataque de futebol americano? Jogo aéreo ou jogo corrido? Para mim, eu, Matheus Ornella, sou um defensor eterno do jogo corrido. Um jogo corrido bom faz um jogo aéreo mediano parecer melhor ainda. Um jogo aéreo mediano não esconde um jogo terrestre ruim. Para mim é uma pergunta fácil, eu já falei sobre ela várias vezes. Claro, vão ter momentos e situações do jogo que o jogo aéreo vai ter que aparecer, pouco relógio e tudo mais, você vai ter que ganhar um jogo. Mas, se você tem uma base terrestre, uma boa linha ofensiva, um bom running back e consegue garantir suas 4 ou 5 jardas ali, esquece. Se eu tivesse que começar um time do zero, eu seria muito mais focado em trabalhar e montar um bom ataque corrido para eventualmente pensar em como passar a bola. Para mim, essa é uma pergunta até fácil de responder, que é tropa do jogo terrestre. Quarta pergunta, por que a primeira divisão da Superliga tem times que claramente não têm chance de jogo? É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente falou um pouco no Terceira para 10, a gente falou um pouco sobre Night Tier List, mas é muito importante que as pessoas entendam que futebol americano não é só sobre nível de competição, é sobre capacidade de entregar o que você precisa como time. A gente fala muito sobre times que têm grana, que têm jogadores de seleção brasileira, que tem isso, que tem isso, que tem aquilo, e não entregam uma filmagem, e não entregam um mando de jogo bem feito, que não são organizados, que podem dar WO, porque simplesmente da noite pro dia todo mundo do time foi embora. Então, quando a gente. E fora que a gente também tem localidade, né? A gente também tem que levar isso em consideração para algumas situações. Tem alguns times que, na minha concepção, tecnicamente não são times de primeira divisão. Quando a gente olha, né, para a Superliga D1, eu acho que, são 32 times. É bem inchado, né? Você poderia jogar com 12, com 12 não, com 20, vai, por assim dizer, e ter uma competição muito forte. Mas aí você torna a viagem mais cara, você vai ter que contar com times que talvez não te entreguem uma segurança de que vão entregar tudo que tem que entregar. E esses times que talvez competitivamente não sejam tão fortes são times que geralmente não te dão dor de cabeça. Entregam tudo que tem que entregar, conseguem se ajustar às realidades e necessidades da competição. E eu acho que isso muitas vezes é ignorado também pela galera. Eu acho que a organização ela tem que ser tão importante para um time quanto o que ele apresenta dentro de campo. Que eu falo, eu fico muito chateado quando eu vejo times que são organizados fora de campo não conseguindo performar, porque eu sei que isso resulta em jogadores indo embora, né? E isso é uma coisa muito ruim de se ver, porque a gente vê times que são desorganizados, que são bagunçados, mas tem meia dúzia de caras bons e eles vão convencer muita gente a ir para lá. E o time não tá preocupado em ser organizado, o time não tá preocupado em fazer as coisas direito, o time só tá preocupado em ir lá jogar o seu futebol de domingo e ganhar jogo, entendeu? E eu acho que para o futebol americano crescer, até voltando de repente para a pergunta do FI Flag, a gente precisa olhar o produto, a gente precisa olhar para essas coisas e eu acho que muitas vezes a gente não está olhando. Então essa é uma questão muito grande para mim. E óbvio, eu acho que se você tem 32 times que todos entregam a mesma qualidade dentro e fora de campo, aí você pode começar a pensar em tirar os times que não são tão fortes assim. Para fechar, deixei essa pergunta por último, os jogadores entendem o tamanho do poder que eles têm nas mãos dentro do futebol americano? Não entendem. Não entendem. Essa é uma pergunta muito boa. E eu acho que eles não entendem. E porque eu posso falar para vocês, jogadores provavelmente são a classe mais desunida da comunidade do futebol americano brasileiro. A classe mais unida é a arbitragem. Porque eles têm que ser, obviamente. Mas assim, eu acho que os jogadores não conseguem ter união, da mesma forma que treinadores não conseguem, da mesma forma que presidentes não conseguem, da mesma forma que a grande maioria das pessoas dentro do cenário não consegue ter. Eu concordo que jogadores têm muito poder, provavelmente são os caras que poderiam mais estar mudando as coisas, né, se conseguissem se unir, mas não conseguem. Eu acho que tem muita gente que pensa muito diferente, muitas pessoas que olham para o esporte de formas e com prioridades completamente diferentes, e por isso eu acho que não anda, entendeu? Nesse sentido. Eu acho que, óbvio, ninguém tá falando aqui de, porra, vamos fazer motim, vamos parar tudo, o esporte não anda.
e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu concordo que se chegar o dia que jogadores realmente se unirem para bater o pé para algumas coisas, o esporte, ele talvez tenha que... o esporte provavelmente vai ter que mudar. O problema é que o jogador do time é presidente e o presidente não gosta do presidente do outro time, então ele não vai fechar com os jogadores do outro time, que não vai fechar com os jogadores do outro, que não gosta da confederação, que não gosta da federação de lá, que não gosta da federação de cá, e o jogador que tá ganhando não tá preocupado com o que tá perdendo, e se o meu time é organizado, eu não ligo que o seu não é. Se o meu time não é organizado, por que eu vou me preocupar com o jogador do outro time que tá no time organizado? Então eu acho que assim, os jogadores não têm essa noção da força que eles têm como, né, unidade, né, como, não digo nem entidade, porque não são uma entidade, mas acho que os jogadores não têm essa noção da força do que eles poderiam fazer como conjunto, e acho que eles não querem ser essa força em conjunto. E é por isso que eu falo, provavelmente os jogadores são a classe mais desunida da modalidade, né, e que se unissem, poderiam fazer aí muita coisa boa para eles mesmos, né, como jogadores dentro do esporte. E é isso, meu povo. Viu coisa linda? Ó, 11 minutos de vídeo, sobrou alguns segundinhos aqui no relógio também, que agora nós estamos chique, tentando ajudar aqui a editar mais rápido. E é isso. Os 5 perguntas em até 10 minutos fica por aqui. Eu peço muito a sua pergunta aqui no chat. Manda também sua opinião sobre essas perguntas que eu trouxe. E semana que vem a gente está de volta. Toda quinta-feira, de graça, para vocês acompanharem aqui no YouTube. Tamo junto e até a próxima.